Bem-vindo ao nosso canal Pensando Livre. Vamos falar dos fenômenos anímicos. E é interessante porque existe um fenômeno anímico que se chama anemia. Mas vamos ver todos eles que eu consegui juntar aqui, baseado na obra, claro, de Kardec. Primeiro, o que são fenômenos anímicos? Aquele realizado pelo próprio espírito do médium. Ou seja, não tem comunicação com o espírito desencarnado. É o médium que vai realizar, vai executar, vai produzir o fenômeno. Entenderam? Primeiro, a telepatia. A telepatia é uma comunicação de pensamento ou de sentimento entre duas pessoas, sem uso do meio físico. Então, você me assistindo não é telepatia. Por quê? Porque tem um meio físico entre eu, produtor da mensagem, e você, receptor da mensagem. Não tendo meio físico, aí sim é telepatia. É uma comunicação extrasensorial. E um transmite e o outro recebe. São exemplos de telepatia, por exemplo, a intuição. Do nada, rapaz, você tem uma intuição. Rapaz, estou pensando em você, você me telefona agora. Estranho, né? Pois é. Sensação de presença. Você está andando, de repente olha para trás, o camarada está chegando. Ô, rapaz, que tempo que eu não te vejo. Como é que você sabia que ele estava chegando? Por que você virou para trás? Pois é. Comunicação não verbal. Eu olho para você e você já compreende o que eu estou tentando dizer. Por último, a sintonia emocional. Isso é muito comum na hora que a gente está sob forte emoção. Muita tristeza, muita alegria, muita raiva, muita dor. Aí o outro percebe claramente que você não está no seu normal. Ou para cima ou para baixo, mas não importa. Já o fenômeno anímico da dupla vista, ele vai lhe dar uma capacidade para perceber informações e realidades além dos limites do sentido físico. Tem a necessidade de transe mediúnico. Então você percebe coisas que você não está lá, mas você percebe, você vê. Então, nada, na verdade, é uma emancipação da alma do médium que vai a algum lugar, que vai a algum tempo e vê um ocorrido e traz aquela informação. Pode ser pressentimento, pode ser outro tipo de manifestação, como cena, tanto distante quanto passada, ou até mesmo percepção do mundo espiritual. É muito comum você ver as crianças terem isso daí. Entendeu? Estou olhando com o terceiro olho. É mesmo. Telecinese ou psicocinese é a capacidade de mover objetos ou exercer força sobre eles usando apenas a mente. Eu, no meu tempo de adolescente, via na televisão um israelense chamado Uri Geller entortar, não era só mexer o objeto, entortar, colher, garfo, ele era ao vivo, então não tinha como armar nada. E ficou um fenômeno estudado no mundo inteiro, muito interessante. Esses médicos conseguem manipular o objeto, levantando o objeto, levanta a mesa, banquinho, levanta copo e transportar. De repente, ele vai buscar um objeto num lugar para o outro. É sério. O objeto está ali na sala, ele traz aqui para o quarto. Entendeu? A hipnose, outro fenômeno anímico. Ele envolve um estado de consciência alterado e ele se caracteriza pela sugestibilidade e o foco onde o indivíduo se torna mais receptivo. É comum você ver isso na psicologia e na psiquiatria hoje em dia. A cura é a capacidade do espírito do médium curar alguém ou influenciar a cura, inclusive de si próprio. Quem fazia isso? Vou dar uma dica.
Jesus não era médico, mas curava, entendeu? Transfiguração, vou falar de novo de Jesus. É uma mudança temporária do aspecto do corpo físico. Você lembra lá em Mateus, Marcos está descrito que Pedro, João e Tiago foram lá no Monte Tabor e deram de cara com Jesus, parecia um sol de tão iluminado. Ora, aquilo é o fenômeno anímico da transfiguração. E em seguida apareceram, materializaram ao lado de Jesus Moisés e Elias. Aí eles estavam materializados, é um fenômeno mediúnico. Então, os fenômenos aconteceram ali, na cara dos apóstolos, dos discípulos de Jesus. Ok? Psicometria. Essa capacidade do médium de obter informações partindo de objetos. Ele pega um objeto, por exemplo, uma roupa, um calçado, um livro, cujo ele quer informação sobre uma pessoa que não está ali. Ele segura aquele objeto, aquela pessoa, e ele percebe se a pessoa está viva, se a pessoa está morta, se a pessoa está perto, se a pessoa está distante, e por aí vai. Eu vi uma série de TV há algum tempo atrás, chamada Medium, que era exatamente isso. A polícia dos Estados Unidos usava o conhecimento dessa mulher e ela descobria onde estava o cadáver, onde estava o sequestrado, onde estava a pessoa cujo objeto ela colocado na mão dela. Entendeu? A bicorporeidade, raríssimo. Tem um santo que fazia isso e tem também o nosso santo Eurípides de Barçanufo, que é a capacidade de se manifestar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu estou aqui e apareço para você aí. Opa! E você consegue até me tocar em alguns casos. Tangibilidade. Então, nesses casos, é um fenômeno anímico da bicorporiedade. Vamos falar do sonambulismo, porque é muito normal você ouvir falar a medicina do sonambulismo. E o sonambulismo nada mais é um estado de emancipação da alma. Nós vimos isso lá na dupla vista. Aqui também. A diferença é que aqui você está dormindo. Lá você está acordado. Aqui você está dormindo. E, no entanto, teu corpo está fazendo uma coisa, teu espírito está fazendo outra. Na hora que você acorda, você não lembra o que teu corpo fez. Você roubou as frutas da geladeira, comeu tudo e quando acorda, estou com a fome danada. Pois é, não lembro. Entendeu? Por fim, vamos falar então do fenômeno anímico do anemia. Tá? Até redundante. É a manifestação do próprio espírito encarnado. Então, você chega num médico, faz uma pergunta para ele e ele te responde. Mas não é um espírito desencarnado te respondendo. O próprio espírito do médium respondendo para você. Entendeu? Bom, sobre esse assunto que é vasto, eu sugiro mais, sugiro mesmo, leitura do Livro dos Espíritos, do Livro dos Médiuns. Se você é meio preguiçoso, então já vai aqui duas dicas. Do 1 ao 4, são os pontos desses livros que você deve ler para melhor se esclarecer, para compreender melhor o fenômeno anímico. Só isso. Então, vá ler no Livro dos Espíritos, é um pedacinho só, e no Livro dos Médiuns é que é bem mais vasto e explica muito detalhadamente. Resumindo nosso vídeo de hoje, os espíritos é fundamental entender que há uma diferença entre fenômeno mediúnico e fenômeno anímico. O fenômeno anímico é sempre produzido pelo médium, enquanto o fenômeno mediúnico é o médium é só um caminho, uma via para ser caminhada, para ser usada pelo espírito desencarnado.
Então, leiam principalmente o livro dos médios. Agora, não, você vai ler e vai falar, ô Rui, eu não vi a palavra animismo lá. Calma, calma. Eu vou te deixar explicado agora. Já em 1871, Kardec morreu em 69, em 1871 é que essa palavra é reintroduzida na ciência, esse termo, anemia. E ele vai entrar por meio de um antropólogo, que vai botar o fé na alma individual ou das manifestações naturais dentro da ciência, não é no espiritismo. No espiritismo, esse termo vai ser cunhado e usado em 1890, quer dizer, muitos anos depois da morte de Allan Kardec, no livro Animismo e Espiritismo, de Asakov. Entendeu? Aí sim, a palavra anemia vai ser colocado lá pelo Alexander, e aí nós vamos entender sobre o que ele está falando. Entenderam? Vamos estudar um pouquinho. Vale a pena. Por tua atenção, obrigado. Se você gostou do vídeo, por favor, comente, curta, compartilhe, mas também se inscreva no canal. Até a próxima!